Essa é a música do carnaval, vocês estão ligados? Carnaval desse ano, essa música que vai bombar. Sobe aí. Fizeram pra mim, mas eu vou fazer o quê? Só me resta agradecer. Obrigado. Olha, você sabia que essa música você não ouve na Nativa, mas que a Nativa é a rádio 100% sertaneja, é a melhor do país, líder absoluto. Então, meu amigo, sintonize 103,9. Você sabia que o Jornal Metro sai daqui do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação e você, pelo menos a região Centro-Sul, recebe nos principais sinais e cruzamentos da cidade. Você sabia que daqui também tem Donos da Bola? É verdade, até as 2 da tarde a gente vai falar de muita coisa que está agitando o mercado do futebol, né? Então, Donos da Bola no ar aqui com os nossos intrépidos comentaristas, e pipocou nessa manhã uma dívida através da Folha de São Paulo, tá? É importante dar os créditos, uma dívida de 200 milhões do Cruzeiro. Pegou todo mundo de surpresa, porque a dívida do Atlético, ela já foi externada, e todos sabem, está na casa de 280 e poucos milhões. E essa do Cruzeiro de 200 pegou todo mundo de surpresa, e a gente vai tentar falar com o Cruzeiro para ver se alguém explica, né, essa matéria feita pela Folha de São Paulo e veiculada hoje. Tem o quebra-cabeça do Marcelo Oliveira para montar o time do Cruzeiro. Galo e Cruzeiro com os mesmos objetivos, mas com dificuldades diferentes. Ter ou não ter diretor de futebol? Marcelo Oliveira dá a sua opinião. Independência ou Mineirão é uma outra questão que será discutida aqui. Para onde a torcida do Galo quer que o Atlético leve os jogos. E lembrando que amanhã tem Levi Culpe ao vivo, o mestre, o monstro Levi Culpe ao vivo aqui nos Donos da Bola. Todo mundo tá rindo aqui, né? Vocês também, eu vejo o veneno escorrendo no canto da boca de vocês. Venenosos, venenosos. Grande Levi conosco aqui. Amanhã, ontem o Marcelo esteve, foi muito legal. O Marcelo Oliveira vai ter que quebrar a cabeça, aliás, para remontar o meio-campo do Cruzeiro, o principal setor do time, o setor que mais perdeu jogadores no início dessa temporada. A reportagem é com o nosso Mr. Band, Luciano Dias. Roda aí. Um solitário Henrique, ele é o único remanescente no meio-campo da equipe que conquistou o Brasil nos últimos 2 anos. Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart deixaram o clube, sem contar com a saída de Nilton, considerado um 12º jogador no elenco. É uma situação nova, difícil e foi inevitável também, né, por tudo que aconteceu, os números, e o clube também se interessou, e os jogadores, e vamos fazer uma nova equipe, um novo time. O meio-campo preocupou os cruzeirenses nos 2 testes até agora da equipe, na derrota para o Londrina e no empate contra o Shakhtar Donetsk no último domingo. Nós precisamos realmente de um jogador com a mesma saída de bola do Lucas Silva. As trocas de jogador aí dificulta mais a armação da equipe. O Marcelo Oliveira vai ter um trabalho esse ano. O time do Cruzeiro hoje perdeu toda a sua referência, trabalho árduo aí de diretoria, de comissão técnica, para que remonte esse time, porque a torcida vai cobrar que continuamos a ter um time competitivo. Mas do que se diz a respeito de volantes, a diretoria disse que, a princípio, não vai contratar. Para o clube, o setor está bem servido, mesmo com a saída de jogadores importantes. Hoje no elenco, o Cruzeiro conta com 6 opções de volantes. Nós temos o William Farias e temos o Henrique. Essas são as primeiras opções. Vai dar para formar um bom time competitivo. Marcelo Oliveira sabe que vai ter muito trabalho na temporada e construir o meio-campo é um dos caminhos para conquistar mais títulos. Marcelo Oliveira ontem aqui, e aí eu acho que foi discutido depois do programa, ele disse uma coisa muito interessante com respeito ao Arrascaeta, o de Arrascaeta, que faz com que ele, antes de ter visto jogar com a camisa do Cruzeiro, e pode passar também uma prévia para o torcedor, o de Arrascaeta, segundo o Marcelo, trabalha muito bem com as 2 pernas. Então ele não tem aquela de dominar, virar para bater com a direita, ou dominar, virar para bater com a canhota, não. Ele trabalha muito bem, segundo o Marcelo Oliveira, ele é muito rápido. É o que faz o Marcelo acreditar que a velocidade do meio campo, já que ele vai dividir fatalmente com o William, com o Alisson, vai ter um jogador mais fixo, mas acredito que vai funcionar mais ou menos como o Marcelo Moreno funcionava, né? De ficar abrindo pelos lados também, puxando marcação e tal. O Marcelo Oliveira disse aqui ontem que o de Arrascaeta tem essa grande vantagem e depositou muita esperança no de Arrascaeta para não deixar essa qualidade do meio-campo do Cruzeiro cair. Júlia Guimarães, minha prima. Ô, Júlia, você veio ouvindo a Nativa no carro ali, que eu vi que você chegou ali ouvindo a Nativa. Diz uma coisa.
não só pelo que o Marcelo falou, mas mantendo o William, mantendo o Alisson, tendo o Judivan como opção, que vem entrando bem. Aí lá na frente ele citou o Leandro Damião, mas ele também disse que o Joel faz a mesma função e que o Riascos poderia fazer essa função também. Ou seja, os problemas não estão tão grandes como muita gente está imaginando, Júlia? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo. Everton, eu acho que lá na frente o problema não é tão grande assim. Eu acho que é mais na saída de bola, na velocidade, na saída da defesa para o ataque. São os volantes. A gente viu, exatamente, o Lucas Silva fazia muito bem isso. A gente viu no amistoso contra o Shakhtar que o Henrique tentou fazer essa função. Ele tentou sair mais para o jogo, mas ele não tem tanta velocidade igual o Lucas Silva tinha. Então, eu acho que esse que é o ponto primordial que o Cruzeiro precisa se reforçar. O William Farias, ao que tudo indica, vai ser o companheiro aí do Henrique no meio de campo. Então o Henrique vai, pelo visto, fazer essa função aí de sair, da saída de bola. Então o Cruzeiro lá na frente, eu colocaria o Leandro Damião mesmo, então, do jeito que tá, manteria o Leandro Damião. Aí na esquerda colocaria o William, o De Arrascaeta centralizado, e aí na direita, pode até ser o William na direita também, e aí na esquerda ficaria na dúvida entre o Judivan e o Marquinhos pela lesão do Alisson. Sim. Se fosse o Alisson, se estivesse 100% fisicamente, para mim seria o titular. Mas sem o Alisson, seria ou o Judivan ou o Marquinhos. E, sinceramente, eu acho que o Judivan tem mais chance aí. Eu vejo mais qualidade no Judivan, eu acho o Marquinhos um pouco limitado. Então, assim, eu vejo mais qualidade no Judivan. Talvez seja até bom testar esse jogador no Mineiro para ver como ele vai sentir, como que ele vai se acostumar mesmo aos jogos na equipe titular, no time principal. Então, é um jogador que eu vejo assim como uma boa aposta para essa temporada. Ontem o Marcelo destacava a questão do Joel. O Marcelo disse que ele não é tão habilidoso, mas que é um jogador que joga avançado, tem muita facilidade para bater na bola, etc. e tal. Eu continuo insistindo com esse menino. Ele não é muito habilidoso, mas eu acho que ele é mais rápido que o Damião e que o Riascos. Mas do jeito que o Marcelo falou do Riascos aqui ontem, eu acho que ele já está começando a pensar na possibilidade de meter o Riascos para jogar mais à frente. Dimar Oliveira, vamos começar com as mulheres hoje. Dimar Oliveira, para falar dessas possibilidades, Dimar, dessa armação nesse meio campo, e como é que ele vai resolver o problema dos volantes, aqui, inclusive destacado pela Júlia. Joga realmente com o Williams Faria e o Henrique, ou o Seymour, pelo que você viu jogar, tem lugar já para entrar nesse time? Não. Não tem? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Pelo que a gente sentiu do Marcelo, eu acho que ele vai ter que acabar fazendo aquela modificação que a gente falou tanto, que é trazer o William talvez um pouco mais atrás. Ele até falou da questão de jogar com um volante só, para poder tentar fazer com que essa saída de bola do Cruzeiro melhore muito. E outra coisa, o companheiro do Arrascaeta não está aqui, isso é muito claro. Ontem foi feito realmente aquilo que a gente disse, que é a consulta ao GEDO, 7 milhões de euros, é muito caro nesse momento, mas as negociações podem acontecer, diminuiria a questão do entrosamento, que é uma coisa que neste momento é primordial para o Cruzeiro, e por isso que ele vai entrar com o time principal no Campeonato Mineiro, não tem reserva, vai todo mundo, ali é que ele vai resolver a situação. Essa movimentação de frente, eu aposto muito no Joel. Eu acho que pelo que a gente viu do Leandro Damião neste momento, vamos dizer o seguinte, a dinâmica do Cruzeiro, aquilo que a gente entende que o Cadu fala muito, né, da intensidade, da velocidade que se imprime na equipe do Marcelo Oliveira, ele falou que não é a velocidade da equipe dele, é do futebol brasileiro. Só que pouca gente sabe fazer, né? Aí é que é a questão, e o Cruzeiro sabe fazer isso. Para empreender essa velocidade, essa dinâmica, pelo início, talvez até melhorando uma condição física, tendo alguém para ele partilhar essa bola ali na frente, ele mude um pouco esse contexto. Mas do que a gente viu neste momento, e que efetivamente a gente pode não ter gostado, que foi o Gilson, que foi o Seymour, que foi o Damião, que foram situações que não encaixaram no Cruzeiro. Podem dar certo, mas neste momento não é o melhor. E ele falou até da questão do Júlio Batista, que não era nem para ele jogar, era efetivamente para o Everton Ribeiro, que acabou saindo fora. Então tira essa história que também ele não passa na cabeça dele, pelo menos neste momento, que seja por aí o caminho. Acho que ele ainda está pensando muito nessa história, e como ainda tem gente para chegar, e a própria situação do Riascos, talvez ele passe a pensar na possibilidade do Riascos, mesmo tendo a certeza de que ele vai acabar em algum momento tendo jogadores muito parecidos em campo. E você tira aquilo que o Cruzeiro tinha de melhor, que eram as alternativas táticas com jogadores diferentes. Então, acho que esse time, por mais que a gente fique tentando achar o caminho dele, nem na cabeça do Marcelo esse caminho apareceu ainda, porque ainda tem gente para chegar,
mais gente para fazer esse trabalho. O que não pode, que ficou muito claro na entrevista dele ontem, é que ele não quer perder a forma de jogar do Cruzeiro, seja com jogadores diferentes que estão chegando, mas que ele vai tentar impor a sua obediência tática, que foi o que ele mais ressaltou aqui, que era uma obediência tática. Você pode ter até dois para fazer uma função que um outro tinha que fazer, mas a forma de jogar do Cruzeiro é essa, é a do ofensivo, mesmo. É a forma de jogar. Por isso que eu acho que esse companheiro ainda está por vir. O meu medo é que o Cruzeiro, caso pinte essa proposta pelo Mike, o Cruzeiro libere o Mike, você perde dois laterais que trabalharam muito nas duas temporadas. O Mike só não foi unanimidade, porque em alguns jogos o Ceará entrava e arrebentava com o jogo. Então, ficou aquela dúvida que a gente discutiu aqui boa parte da temporada passada, Cadu. Bom, Ceará é o Mike e tal. Mas eu sinceramente, eu vejo que os jogadores foram embora, é um outro meio-campo que será trabalhado, é uma outra realidade e tal, que o Marcelo tem nas mãos hoje. Agora, o Marcelo não lamentou hora nenhuma ontem. Entendeu? Porque normalmente, mesmo fora do ar, evidentemente, se o Marcelo lamenta aqui, fala comigo, ó, eu estou falando com você numa conversa, né, informal aqui, eu não gostaria que isso... A gente até às vezes respeita, porque é uma opinião do cara, mas ele não lamentou hora nenhuma. O Marcelo chegou aqui fora do ar e foi embora depois do programa, e em momento algum ele lamentou a perda dos jogadores. Por quê? Porque ele confia no grupo que ficou, ele tem uma base de defesa muito, muito forte, consistente ainda. Isso. Ele perdeu volantes importantes, mas ele tem volantes. Poxa, o Henrique ano passado era um cara que quando ele saía do time, a gente, mas aí perdeu o Henrique, já complica, o Henrique tá aí, né? Então, se o William Farias entrar e mostrar de repente um futebol até superior ao do ano passado, eu acho que isso pode acontecer, não tem sombra mais. Mas vai contratar volante. Então, 2 volantes, deve pintar mais alguma coisa aí de contratação de volante pela frente aí. Aliás, o presida, dá um pulinho lá no Corinthians, que o Ralf tá, pode ser. Tá querendo ir embora. Fala aí, o ídolo, sobre essas questões todas. Na elegância. Aliás, você é o comentarista elegante. Então você fala aí, porque hoje você está demais. Muito obrigado. Um abraço a todos, um abraço ao pessoal de casa. Olha, com relação à turma mais da frente ali, aos meias e ao atacante, eu concordo com a Júlia. O meu quarteto seria basicamente o mesmo. Colocaria o William na direita, Alisson na esquerda, o Arrascaeta centralizado e lá na frente o Leandro Damião. E também concordo que o principal problema está ali no setor dos volantes. E acho até que a imprensa, o próprio Cruzeiro, tem dado pouca repercussão a essa falta que o Cruzeiro vai ter nesse setor. Porque o Marcelo dá todas as dicas de que vai começar a temporada com o William Farias. E até perguntar para ele ontem na entrevista a respeito dessa posição, tive um probleminha no olho ali em cima do programa, acabou que não deu tempo de fazer todas as perguntas, mas vejo com preocupação a presença do William Farias, com toda sinceridade. Acho que não tem a mesma qualidade dos que saíram. E foi mal. Às vezes que ele entrou no ano passado foi mal, vamos deixar claro. Ele foi muito utilizado na reta final do ano passado, até entrando ao longo dos jogos. Está muito longe de manter o nível do Lucas Silva. É aquele problema que a gente já destacou algumas vezes, a saída no mesmo momento do Lucas Silva e do Nilton, deixando o time sem opções ali. Até alguns dias atrás, o Beneci deu uma entrevista no Super Esportes falando que não contrataria um volante. Achei preocupante, porque o Cruzeiro precisa de reforços nesse setor. Depois, algumas declarações dando a entender o contrário, de que o Cruzeiro buscaria, sim, um atleta para essa posição, e acho que o caminho tem que ser esse. Você deu uma boa sugestão, o Ralf é um ótimo nome, mais um primeiro volante, mas aí pode soltar um pouco mais o Henrique, o Paulinho, que já foi mencionado algumas vezes, seria o nome até ideal entre todas as possibilidades. É um estilo diferente do Lucas Silva, mas a qualidade talvez seja até superior se ele voltar a apresentar o mesmo futebol que jogou no Corinthians. Então, acho muito preocupante essa posição no Cruzeiro. Se jogar com o William Farias e Henrique, o prognóstico, sinceramente, não é bom para essa posição. Não estou falando para o time como um todo. Mas perde ali um dinamismo, perde uma qualidade. O Guedes, acho que o raciocínio tem sido, desde o início, pelo menos da minha parte e dos companheiros, eu não vou falar de um jogador que eu não conheço. Sinceramente, não conheço, não dá para falar. Há relatos muito bons com relação aos treinamentos dele. Parece que ele está treinando bem. Por outro lado, no domingo, não achei que jogou bem. Então fica ali um ponto de interrogação. Eu falei Guedes, né? Porque ele tá vindo. É o ato falha, porque já tá vindo aí. Não, é o Seymour. É o Philip Seymour Hoffman.
Não, é só o Felipe Seymour mesmo. Mas ainda não. A gente não conhece ele, então... Mas o repertório que ele mostrou, vamos assim dizer... Né, não, mas é porque tem tanta gente animada com os treinamentos dele que, né, a gente fica... Não seja meses sem jogar. Porque às vezes é a base que a gente tem para pelo menos traçar um futuro desse atleta. Eu só acho que... Eu só entendo que... Como você perdeu os principais jogadores de meio campo, eu acho que os principais reforços daqui para frente, eles devem ser do meio campo. Porque o Cruzeiro não tinha exímios atacantes nas 2 últimas temporadas e, no entanto, ganhou os 2 campeonatos. Então, com o meio campo, trabalhando da mesma forma, mesmo com peças diferentes, eu continuo acreditando muito no Cruzeiro. Porque, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, mas porque a confirmação do Mena... O Mena é mais jogador que o Gilson e que o Breno Lopes. Não dá nem para discutir. Porque o Breno Lopes, convenhamos, né? Ele é muito fraco, inclusive. Né? Na direita, o Cruzeiro permanece com o Ceará e Mike. Isso. Então, tendo uma certa qualidade pelas laterais, um time que usa bastante as laterais, é importante. Agora, o reforço no meio-campo do Cruzeiro, ele é primordial para que no final da temporada você possa levantar pelo menos um caneco. Então, tem 80, eu sei que os 85 milhões arrecadados pelo Cruzeiro não serão usados para contratar, seria excepcional. Você tem 85 milhões para você contratar, eu sei que não serão. Mas parte desse dinheiro é necessário que o Cruzeiro trabalhe e busque no mercado pelo menos mais 2 volantes e um meia. Eu imagino que seja assim. Deixa eu falar, Hildo, a gente vai voltar. Eu não gosto de cortá-lo, principalmente pela elegância. É exagerado com 2 volantes. Um volante tá bom. Se for um volante muito bom, volante tá bom. É melhor um muito bom do que 2 mais ou menos. Mas então, deixa eu dar um recado aqui, que é sempre muito importante, que é a super promoção do consórcio Zema Potencial. Eu vou explicar. São planos para veículos novos e seminovos, com parcelas a partir de R$ 396. É muito barato. Não é financiamento. Você economiza R$ 13 por dia e realiza o sonho do seu carrão. Você vai ligar agora 0800 727 0693. Sua ligação fica retida no computador e depois um consultor entra em contato com você para explicar as vantagens. Tem uma promoção também que é muito interessante, que é a promoção para o imóvel. Para você sair do aluguel com parcelas a partir de R$ 460. Então você pode comprar sua casa, de repente um apartamento, um lote, um sítio, ou até construir, ou até mesmo reformar, né? Vai usar o fundo de garantia, mas antes você tem que conferir o regulamento, que o consultor que vai retornar a ligação vai explicar. Promoção para quem fechar hoje o negócio com a Zema Potencial. O veículo usado que você tem pode entrar como lance. E facilita a possibilidade, inclusive, de você já sair com o carrão na hora. Consulte o regulamento ligando 0800 0693. Aliás, 0800 727 0693. Veículos a partir de 396 mensais e imóveis a partir de 460 mensais. Consórcio Zema, 0800 727 0693. Anote, ligue e fale para todos os amigos aí, ok? Olha, com objetivos iguais, né, que é a conquista da Copa Libertadores, Marcelo Oliveira e Levir Coupe vão ter dificuldades bem diferentes, totalmente opostas nas montagens de suas equipes. A nossa equipe conta mais detalhes para você agora, veja aí. 2 times campeões com futuros incertos. Atlético e Cruzeiro começam 2015 com desafios bem diferentes. No Galo, a equipe que conquistou a Copa do Brasil é a mesma, com exceção de Tardelli. A base foi mantida e apenas 2 reforços chegaram: o volante Danilo Pires e o atacante argentino Lucas Prato. As grandes apostas do técnico já são velhos conhecidos: Dodô, Carlos e Luan. Levir está satisfeito com o que tem. O nosso elenco tem 32 ou 35 jogadores, aproximadamente isso. Então, o elenco está grande. Acho que tem que sair alguns jogadores, inclusive, alguns vão sair. No amistoso contra o Shakhtar Donetsk, Levir mostrou como será a cara do Atlético para 2015. Um time rápido, com toques rápidos, né? Como foi no final da temporada. Alguns ajustes são sempre bem-vindos e Levir é pontual. Sabe bem o que quer para ter uma temporada de sucesso.
principalmente nessa postura de bolas paradas, o tempo, a distância da defesa para o ataque, nós conseguimos grandes resultados, isso aí é inegável. E jogamos bem, mas o desafio é esse, seguir jogando bem e melhorar ainda. No Cruzeiro, a realidade é bem diferente. Aquele time campeão brasileiro não existe mais. A Raposa perdeu suas principais peças e está de cara nova para 2015. Marcelo Moreno, Egídio, Nilton, Ricardo Goulart, Lucas Silva e Everton Ribeiro deram adeus à Toca da Raposa. E ainda tem o zagueiro Dedé, que passou por uma cirurgia sem previsão de retorno. O comandante Marcelo Oliveira lamenta tantas perdas. É preciso ter os pés no chão em um momento de mudanças. Pelo o brilhantismo aí dos últimos 2 anos, esses jogadores se valorizaram muito e em algum momento o clube tem que pensar também em todo o aspecto financeiro e vamos buscar as soluções e tentar formar o melhor time. Para compensar, 6 novos jogadores chegaram para reforçar o time. Fabiano, Felipe Seymour, Leandro Damião, Joel, Arrascaeta e Riascos. Apesar da qualidade dos atletas, o grande desafio será entrosar a turma. Nós temos que refazer o time e torná-lo, através da preparação, do trabalho, um time que possa ser também envolvente, técnico e muito competitivo também. Otimismo e determinação são as palavras de ordem de Marcelo Oliveira. A estrada é longa, mas o treinador conhece o melhor caminho. Libertadores é o sonho da torcida, é o nosso sonho também, o sentimento é o mesmo. 3 vezes campeão brasileiro também seria importantíssimo. Nós vamos tentar fazer o melhor, e o melhor para uma equipe de tradição como o Cruzeiro é tentar disputar o título até o final. Então tá aí, o Marcelo esteve aqui, fala de novo conosco nessa terça-feira. O Cadu disse uma coisa aqui enquanto a matéria rodava, e eu achei que você foi muito positivo no que disse. Eu senti uma verdade na sua palavra, eu gostaria que você repetisse para o telespectador de casa sobre o Egídio. Você disse aqui. Não, vai fazer uma falta absurda, né? Há muito tempo defendo bastante o futebol do Egídio. Acho que esse posto aí é meu, viu, Everton? O maior defensor do futebol do Egídio. Eu acho um ótimo jogador. Mas nunca que você defendeu mais o Egídio do que eu aqui. Você fica nessas rádios de São Paulo aí. Quem defende o Egídio nesse programa aqui sou eu. Sempre defendi, sempre defendi. Agora vocês querem ficar, agora que o cara arrebentou, ganhou 2 títulos e foi embora, todo mundo quer ser o pai da criança. Prossiga. Vai fazer muita falta e o Cruzeiro trouxe o Mena, que acho que dá para considerar uma boa contratação em função da escassez ali do mercado, mas sinceramente não acho que vai ter a mesma importância do Egídio, não. Vai mudar muito o estilo, é um cara apenas correto. O Mena fica ali, guarda posição, não é um cara que faz nada além disso. O Egídio faz o diferente, o Egídio consegue chegar lá na frente de forma mais incisiva. Lembro muito mais o Mike, o Mena é mais ou menos um Ceará da vida, assim, é um cara que fica mais comportado ali, não compromete, mas também não ajuda tanto lá na frente. Então vai fazer muita falta. Eu falei brincando aqui que eu gosto tanto do Egídio, que eu acho que vai fazer mais falta do que todo mundo, que é o Goulart, que é o Lucas Silva, é óbvio que é um exagero, mas que vai fazer muita falta, vai sim. A gente está como a matéria dividiu ali, né, as atenções de Atlético Cruzeiro, as preocupações, as necessidades, é óbvio que o Atlético manteve 90% do time no ano passado. Então é natural que você veja um time menos preocupado com remontagem de algum setor. Claro. Porque em alguns jogos o Tardelli desfalcou o time e o meio-campo foi formado exatamente como foi o meio-campo contra o Shakhtar, por exemplo. Em alguns jogos, o Guilherme ficou muito fora do time ano passado, por causa das contusões. E também, e ainda assim o time fez uma boa campanha e chegou aos títulos. Evidentemente que os dois tiveram muita importância, nessa dupla teve importância, demais até. Mas aí que tá, como você tem o mesmo goleiro, os mesmos laterais, os mesmos zagueiros, os mesmos volantes, lá na frente você manteve 3 dos 4 jogadores de frente. Não é, aliás, 2? Exatamente. Não, 3. Você manteve o Dátolo, o Carlos, você manteve o Carlos e o Luan. E você manteve o Luan. Você mexeu na peça que era o Tardelli e entrou o Lucas Prato, que aliás eu gostaria de ouvi-los sobre essa provável mudança, aliás, na forma de jogar. O Atlético não terá a mesma velocidade com o Lucas Prato,
não terá, a não ser que vocês consigam me provar que eu estou errado, acho que não terá. Né? O Tardelli é muito mais veloz e não é homem de área. O Atlético agora tem um homem de área, mesmo sabendo que às vezes ele joga mais atrás, ele abre também pelos lados, etc. A mesma coisa que a gente falou do Marcelo Moreno aqui, por exemplo, agora há pouco. Agora, eu acho que as preocupações do Levi são bem menores, né, Edmar? Em relação ao que o Marcelo tem. O Marcelo não lamenta, mas o Marcelo sabe que ele vai ter que começar a remar tudo de novo. Menores em relação ao que ele tem de manutenção de time, obviamente. E ontem, nas redes nacionais, e até porque a Libertadores começa na semana que vem, na verdade, muita gente já apontava o Atlético como o brasileiro favorito. Exatamente pela questão da manutenção de equipe, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro de 2013 para 2014 também. O grande favoritismo do Cruzeiro veio pela manutenção da equipe, que é o que está acontecendo com o Atlético nesse momento. Então, você diminui esse tipo de pressão inicial. E tem uma coisa, Everton, que a gente não pode esquecer nunca, que além da manutenção do grupo, o Atlético teve muitos jogadores que na reta final da temporada apareceram muito bem, que são os meninos. Sim. Os meninos acabaram fazendo a diferença. E essa maturidade que eles ganharam do Campeonato Brasileiro, do final de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil do ano passado, para essa Libertadores, faz com que o Levi possa efetivamente estar se utilizando deles em jogos importantes, como serão os da Libertadores, com uma pressão muito grande. Então, não é só a manutenção, mas são os jogadores que apareceram. E lembrando que o Atlético continua no mercado em busca de um atacante. Então, ainda vai chegar alguém. Quem será? O Maluf falou de um armador. O Maluf pelo menos, na conversa que eu tive com ele, ele disse... do meio para frente. Eu quero um armador. Né? Então aí vem aquele nome do Cárdenas. Né? Que ele nem é um armador. Eu vou falar, se o Cárdenas chegar, eu não coloco ele de titular nesse time, não. Eu não mexeria. Eu, no lugar do Levi, não mexeria no time. Porque a mudança com a entrada do Lucas Prato ali na frente é uma mudança muito grande. Aliás, eu gostaria de ouvi-lo, já a Júlia vai falar, sobre essa mudança na forma de jogar, com a entrada do Lucas Prato. Onde você vê vantagem e onde você vê desvantagem. Sabe onde é que eu vejo uma grande vantagem? Que os homens de frente do Atlético faziam pouco durante a temporada? Na bola aérea. Então o Atlético tem uma vantagem maior agora, porque o Lucas Prato é muito grande e é bom no jogo aéreo. E você, Edu? Olha, na era Cuca, o Atlético utilizava muito a bola longa, a bola aérea, intensidade, velocidade, um time que não enrolava com a posse de bola, era bem objetivo para chegar ao gol e utilizava muito esse artifício da bola longa. Com o Paulo Autuori, ele tentou colocar um estilo de posse de bola, o tic-tac, tirar totalmente até um pouco da intensidade, carregar um pouco mais ali na posse de bola. Não conseguiu, não deu certo, não conseguiu fazer nada. O Leverkusen, no ano passado, conseguiu fazer quase que uma mescla das duas coisas. A intensidade do Cuca, acelerar muito o jogo, só que com a bola no chão. Com muitos toques rápidos, um jogo mais vistoso, mais técnico. Então, com a chegada do Lucas Prato, eu acho que pode completar ainda mais esse estilo de jogo do Atlético, voltando a ter um pouquinho da bola aérea que teve na era Cuca. Acho que não vai ser num nível tão acentuado, mas que vai voltar a ter uma opção, pedir para o Marcos Rocha ir para o fundo, para o Douglas também ir para o fundo na lateral esquerda e cruzar, porque o Lucas Prato pode fazer isso. Perde um pouco justamente na velocidade e tendo um pouco menos de habilidade. Você notou que com o Levi os laterais trabalharam menos ofensivamente? Passaram pouco do meio campo. Mas eu acho que isso variou um pouco, viu? Eu entendo o que você está querendo essa falar. Responsabilidade com os 4 homens de frente. Porque o Marcos Rocha é tão bom que mesmo quando ele fica mais comportado e ele não sobe tanto, de vez em quando ele vai. Por ser até característica. Então, eu entendo o que você quer dizer, você tem razão, mas eles não ficaram exatamente tão comportados sempre. Né? Dependendo do jogo, dependendo das circunstâncias, pela característica dos dois, eles avançavam. Então, acho que perde um pouquinho em velocidade. E por mais que o Prato seja um baita jogador, que tenha o poder de decisão, o Tardelli tem um poder de decisão maior ainda, de pegar a bola, chamar e falar que, dá aqui em mim que eu resolvo, aquele papo de boleiro que fala, dá aqui em mim que eu resolvo. Dribla 2, chama pra tabela, vai lá e faz o gol. Ele decidiu vários jogos do Atlético no ano passado. Então, não é demérito nenhum pro Prato, que é um baita jogador, se não foi a principal contratação no futebol brasileiro, tá ali entre as 2, 3. Acho até que briga até com a Arrascaeta. São os 2 principais jogadores que chegaram nesse mercado. Então, ganha bola aérea, perde um pouquinho na habilidade ali, na qualidade, mas acho que no todo o time continua muito forte e é, de fato, um dos 2, 3 favoritos aí para o Libertadores. O favorito não é sinal de que vai ganhar, claro, né? Um dos favoritos. Júlia,
Ontem o Marcelo, no bate-papo conosco aqui ontem, o Marcelo disse que não pretende usar time reserva no Campeonato Mineiro, mesmo os jogos no interior. Ele vai usar, ele está no processo de remontagem, precisa fazer esse time jogar. Você acha que o Atlético vai seguir esse padrão? Ou você entende que vai jogar no interior, nos jogos pelo Campeonato Mineiro, com André, Jô, Conceição e guarda as principais peças para os jogos em casa e os grandes jogos de Libertadores? Bom, Everton, para mim, agora o elenco do Atlético tem mais jogadores, mais opções do que o elenco do Cruzeiro atualmente para fazer isso. O Cruzeiro, como se tornou agora um time de remontagem, então seria interessante o Cruzeiro até, como o Marcelo disse, deixar esse time jogar, entrosar mais esse time. O Atlético pode sim, por exemplo, pegar um time reserva e fazer como você falou, atuar com esse time reserva no interior para até desgastar menos por causa da viagem. Então, assim, pode fazer isso e até para utilizar esses jogadores que foram reintegrados, né? Porque o Atlético não pode também, se não vai usar no Mineiro, na Libertadores eu acho ainda mais difícil usar. Então, no Mineiro, eu acho que seria uma boa opção, sim, para o Atlético utilizar esses jogadores reservas. Agora, eu queria só voltar um pouquinho no Cruzeiro. Queria falar que a manutenção do Mike, mesmo com a vinda do Mena, a manutenção do Mike se torna ainda mais importante. Porque o Mena, ele é um jogador que não é tão assim ofensivo, não é um lateral tão ofensivo. E o Mike, ele se torna, fica mais um pouco preso, exatamente. E o Mike vai ser uma válvula de escape importante para o Cruzeiro. Já que tem essa dificuldade ali no meio de campo, para armar essa saída de bola e tudo mais, com mais velocidade, o Mike vai ser ainda mais importante nesse quesito também. Então, assim, o Cruzeiro, com o elenco que tem, seria mais importante, então, voltando na questão do Campeonato Mineiro, seria mais importante entrosar o time, deixar o time jogar mais, e o Atlético, por outro lado, eu já acho mais interessante aproveitar esses jogadores que foram reintegrados, os jogadores da base, para poder também dar uma chance para eles, para quem sabe até voltarem ao time e os outros aparecerem também. Foco total na Libertadores, os dois times, não adianta esconder, o Marcelo disse isso, inclusive, aqui e na Band News, numa entrevista para o João Vitor Cirilo. Ele falou, foco total na Libertadores, cara. O Mineiro é bacana, estadual, todo mundo quer ganhar, tem uma boa premiação, não sei o quê. Mas os caras estão de olho na Libertadores. A gente falou do Douglas Santos aqui, dos laterais atleticanos, e ele quer fazer bons jogos, evidentemente, não poderia ser diferente, né, de querer fazer bons jogos com a camisa do Galo. Então a gente vai ver o que ele disse agora sobre a questão desse futuro, dessa temporada dele com a camisa do Galo. Veja aí. Eu tenho isso em mente já, que treinando bem aqui, eu acho que vai ser o reflexo meu indo para a seleção olímpica. Esse é um sonho que eu quero, que o Brasil também nunca conquistou medalha de ouro, então eu quero fazer parte disso. Tá aí então, porque aqui a gente tem que chamar a atenção, né, do Douglas Santos aí, porque ele avança muito, o Cadu fala que avança demais às vezes o Douglas Santos, mas foi uma grata... Eu acho isso bom, Mas claro que é bom, porque prende mais o Marcos Rocha, né? Não, os dois podem avançar. Você acha que ele tem bola para chegar? Você acha que ele tem bola para chegar na seleção, conforme ele disse ali, Cadu? Para a seleção principal, acho que tem que esperar um pouco. Olímpica, né? Para a seleção olímpica, com certeza. Para a seleção olímpica, com certeza. Vale pagar 3 milhões de euros por ele? Vale. Também acho que vale. É o mesmo raciocínio que a gente utilizou em outras circunstâncias, até com o Egídio, com o Mike, com os jogadores do Cruzeiro. A escassez no mercado pesa nisso aí também. Porque se você perde um jogador desse, onde que você vai achar outro? O Atlético teve uma dificuldade até para achar um lateral esquerdo. Depois que conseguiu esse atleta aí, um achado, muita gente não esperava, então... Vamos lembrar que ele está emprestado. Vale a pena manter, vale a pena pagar, sim. Você falou até numa volta dele. Agora, pagar 3 milhões nele, tudo bem. O que não vale é oferecer 5 milhões no Mike, né? Quer dizer, esse mercado, é isso que está deixando todo mundo confuso, né? Porque você pagar nele 3 milhões, nesse retorno dele, ele estava lá, não estava sendo aproveitado, aquela história toda é uma coisa. Agora, você pagar 5 milhões num jogador como o Mike, que tem possibilidades enormes de seleção brasileira, que tem o futuro inteiro pela frente, que tem a disponibilidade que ele tem como ala, como jogador, que agora já não é mais, não vale mais aquela questão do moderno, mas que é o que se entende hoje como ala, aí não dá. 5 milhões é muito pouco para você perder um jogador deste nível. E a gente está falando isso porque a gente sempre diz assim, o Marcelo falou até que Léo não sai, mas do Mike ele não falou não.
Mas se tiver que vender um, é melhor vender o Léo do que o Mike. Pois é, mas eu estou dizendo... Mas isso é o medo também de que se vendam os dois, né? Não, mas isso que eu estou dizendo. Mas eu acho a gente tem esse... Sabe o que é, Cadu? E acompanhando tudo e conversando com o torcedor tal, o maior medo do torcedor cruzeirense hoje, eu diria assim, o maior receio dele em relação ao time, é que todas as vezes em que as propostas estão aparecendo, os jogadores estão indo. E por que eles estão indo? Porque na maioria das vezes existe essa história do fatiado, do jogador de grupo, do jogador que pertence a muita gente, que aí o clube perde a sua dinâmica 4 de ter a supermercados, certeza. 3 bancos, 2 empresários. Aí você não... o que você vai exercer sobre esse jogador? Vai falar o quê? Na questão... Tudo bem, Ricardo Goulart... O supermercado quer segurar, o banco quer vender. O outro supermercado está na dúvida. Aí fala assim... E aí... Aí aparece 10% do Corinthians, não é, meu pai? 13%, na verdade, se você contar os 3% do direito da venda efetiva, né? Como vitrine e tal. Aí você tem... Aí, tá bom, aí o presidente conversa com o Ricardo Goulart, com o Lucas, com o Everton Ribeiro. Ele chega para ele e fala assim, presidente, é a minha, né, redenção. Eu vou ficar livre, é a minha vida e tal. Os caras já não são direito do clube. Já não tem nada. Você não tem esse poder em cima dele. Aí tem um investidor que fala assim, presidente, eu trouxe os jogadores, né? Eles vieram aqui, eles ficaram aqui. Qual é a situação? Por isso que não dá para dizer, o presidente vir na frente e falar assim, eu sou um presidente que não vendo. Não vendo, vende. Vende. Porque se chegar o dinheiro, seu investidor, que é seu investidor, falar para você assim, eu não trago mais ninguém para cá, se você não fizer. O jogador que fala assim, olha aqui, como é que eu faço? É que o boleto chega com a conta. Exatamente. E quem paga a conta é o presida. Claro. Quem assina é o presida. Quem tem que ter responsabilidade com as finanças do clube é o presida. Então imagina o seguinte, manter um time campeão custa muito caro. Muito absurdamente caro. Vamos chegar naquele Corinthians campeão da Libertadores e Mundial. Aquele Corinthians recebia rigorosamente em dia, praticamente todas as premiações foram pagas, foram informações que eu colhi lá. E depois vocês viram que viraram as finanças do Corinthians? Está pagando hoje. Tá uma desgraceira só. Então, segundo... tem cotas absurdamente altas. O Cruzeiro faturou muita grana no passado, ano retrasado também, né, nessa parceria com o Mineirão. E agora, depois desses 2 ciclos, que inclusive foram frutíferos, o time vai lá e vende boa parte, o meio-campo todo. Né? A conta chega, tem que pagar. E aí, não adianta. Se ele não vender, não fizer dinheiro e não pagar, o crédito vai pro saco, irmão. E aí amanhã não consegue mais contratar. Então eu entendo que não tem como segurar. Sabe? É muito dinheiro, principalmente num período em que os jogadores brasileiros vêm sofrendo uma certa desvalorização, porque a gente tá com esse negócio de 7-1 da Alemanha, que o futebol brasileiro está falido, que acabou, que está tudo morto, que o Brasil é uma desgraça total, que isso aqui não vale nada. Os caras vêm cá com qualquer 5 milhões de euros e levam mesmo. Né? Fala, olha lá como é que está a situação no Brasil, olha, lê aí. E aí vem cá, oferece e leva. Nós lembramos aqui semana passada de uma história que aconteceu, com H a história, quando o Kaká foi vendido. O Milan chegou, e agora o Milan está numa draga muito grande lá, o futebol italiano caiu muito, né, tem muito menos dinheiro que outras ligas da Europa, mas uma vez o Milan falou, não vamos pagar mais de 8 milhões de dólares por jogador nenhum no Brasil. E assim fizeram por uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Eles ditavam, levavam... Agora entrou o mercado, você pega lá, a China está pagando muito, o leste europeu, de certa forma, também. Mas, tem dinheiro. Nós estamos precisando de grana aqui para pagar a conta. Vai. Mas essa conta chega, sabe por quê? Muitas das vezes por um puro descontrole de gestão. Não estou dizendo que isso aconteceu no Cruzeiro, aconteceu no Atlético. Se tem uma dívida alta aqui, outra colar. Isso é uma bola de neve que vem desde outros presidentes lá atrás. Né? Exatamente. Muito tempo. Mas não é estranho, a gente vê que foram campeões, ganharam tudo nos últimos 2 anos, estão com dificuldades financeiras. O Cruzeiro agora tem muito dinheiro em caixa. Mas você ter a surpresa de ler uma matéria, daqui a pouco vamos falar disso na volta. Acho que o Cruzeiro deve 200 milhões, como assim? Vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a discussão, mas é lá e cá, 2 minutinhos só. A gente já volta.